Meus amados irmãos, Jesus é o nosso Senhor. Nós acabamos o nosso alimento diário, findamos ontem a quarta semana. O título do nosso alimento diário era Embaixador de Cristo. E enquanto o nosso novo alimento diário não chega, nós vamos desfrutar de um livro novo, da editora, amém? O título é O Coração da Bíblia, amém? E vai ficar dividido páginas por dias. Hoje nós vamos ler da página 7 até a página 13, amém? O versículo proposto para a leitura de hoje é Gálatas 4, versículo 7, que diz assim: De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Senhor Jesus, o Senhor já nos libertou. Ó, Senhor, nós não somos mais escravos. Senhor, agora nós somos filhos. Ó, Senhor Jesus, nós não somos adotados, Senhor, porque o Senhor fez essa filiação em nós. Senhor Jesus, hoje nós somos filhos teus. Senhor Jesus, e agora sendo filhos, se nós somos herdeiros de Deus, se também somos co-herdeiros com Cristo. Senhor, obrigado por participar dessa graça. Ó Senhor Jesus, amém. Amém, amados. Vamos começar o nosso livro, na página 7. O conteúdo central da Bíblia, amém? Esse é o título do capítulo 1. O conteúdo central da Bíblia. O título do primeiro parágrafo é A Revelação da Economia de Deus. No Novo Testamento, 5 epístolas se destacam por revelar a economia de Deus: Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. A revelação nelas contida leva-nos para as regiões celestiais. Se comparadas com os demais livros do Novo Testamento, podemos afirmar que essas cartas constituem o conteúdo central, ou o coração da Bíblia. Esse grupo de epístolas também pode ser representado por um avião. O livro de Gálatas corresponde à fuselagem, o corpo do avião, pois trata da ideia central do plano de Deus. Colossenses, que revela o mistério de Deus, Cristo, e Efésios, que revela o mistério de Cristo, a Igreja, simbolizam as asas da aeronave. Filipenses representa o desenvolvimento do voo, pois trata do progresso do Evangelho. E por fim, o livro de Filemão, que revela o aspecto prático do amor de Deus. Refere-se à pista de pouso e decolagem, uma base bem pavimentada que suporta o peso do avião e permite que este decole. Neste capítulo falaremos de modo resumido sobre estas cartas e daremos especial atenção às epístolas aos Colossenses e a Filemão, que possuem estreita relação por conta de Filemão ter sido um dos presbíteros da igreja em Colossos. A Epístola de Paulo aos Gálatas, o processo de crescimento na vida divina. Amém. O unigênito de Deus encarnou-se e realizou a obra de redenção. Cristo nos justificou diante do Pai e tornou-se o primogênito de muitos irmãos. Em Cristo recebemos a filiação, ou seja, tornamos-nos os muitos filhos de Deus. Então, o Pai nos introduziu na igreja, onde espera que amadureçamos a vida divina. Atingindo a maturidade, nós nos tornaremos herdeiros de Deus e reinaremos com Cristo no reino vindouro. Deus não entregará o governo do mundo que há de vir aos anjos, e sim a seus filhos maduros. Para cumprir esse propósito, Jesus, nosso irmão mais velho, nos está encabeçando e suprindo de vida na igreja. A Epístola de Paulo aos Gálatas revela o processo de filiação divina. Leiamos. Digo, pois, que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. No princípio éramos como crianças, porém com o auxílio dos tutores e curadores presentes na igreja, crescemos e saímos da fase de crianças espirituais. Com a ajuda dos irmãos mais maduros, os tutores e curadores, avançamos em nossa experiência de crescimento de vida, conforme lemos. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus tornou-se carne, isto é, Jesus era o Deus encarnado. Ele veio em carne para cumprir as altíssimas exigências da lei
que ordenava o derramamento de sangue para a redenção. Pela redenção de Cristo fomos resgatados da condenação da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A expressão adoção de filhos, segundo o original grego, é huithesia, que significa filiação. Dessa forma, a tradução literal não é que somos filhos adotivos, mas filhos legítimos e maduros de Deus. Desse modo, a finalidade da redenção é a filiação, isto é, sermos filhos maduros de Deus. Vemos na continuação: porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Nesse versículo, a palavra filho em grego é huios, indicando um filho crescido, maduro, que, por ter se submetido aos tutores e curadores ao longo de sua vida cristã, deixou de ser filho menor e amadureceu, não estando mais sujeito aos rudimentos do mundo. Ele então clama Abba, Pai, reconhecendo que de fato é filho de Deus. No fim de nossa longa caminhada cristã, tendo a vida da igreja como ambiente para crescermos, alcançaremos a meta de Deus. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Esse filho maduro agora se torna herdeiro por Deus. Assim, prosseguindo na igreja, conheceremos a Deus intimamente e nos encheremos de sua vida e de seu Espírito. E assim, de filhos menores, nos tornaremos filhos herdeiros, os filhos amados de Deus Pai, e seremos seus imitadores. A Epístola de Paulo aos Efésios, a visão e a prática do mistério de Cristo, a Igreja. A Igreja é o mistério de Cristo, que foi revelado pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Efésios. Na Igreja conhecemos a multiforme sabedoria de Deus. Deste modo, todo aquele que almeja amadurecer e aprender mais de Cristo deve estar na Igreja, pois é através dela que o conhecemos. Sob a inspiração do Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreveu uma de suas cartas mais ricas, a Epístola aos Efésios. Esse livro é composto de 6 capítulos e podemos dividi-los em 2 grandes porções. Os primeiros 3 capítulos desvendam o propósito eterno de Deus, trazendo uma clara visão da vontade de Deus para seus filhos. E os últimos 3 descrevem o caminho prático para tornar essa visão real. Sendo assim, logo no primeiro capítulo vemos a bênção e a obra do Pai, do Filho e do Espírito. O Pai nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e nos predestinou para sermos filhos maduros. O Filho nos redimiu e encabeça todas as coisas, e o Espírito nos selou, tornando-se o penhor de nossa herança. O resultado da bênção e da obra do Deus triuno é a Igreja, o corpo de Cristo. O segundo capítulo descreve a condição dos materiais para a edificação da Igreja e o labor da graça. Inicialmente estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, com seu amor, misericórdia e graça, fez-nos feitura dele. Somos a obra-prima de Deus. A suprema grandeza de sua graça nos está tornando materiais adequados e estamos sendo edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas. Cristo Jesus, a pedra angular. No terceiro capítulo, o apóstolo Paulo mostra como deve ser o coração de um dispenseiro de Deus, compartilhando com seus conservos as revelações que recebeu, a fim de que tenham a mesma visão e propósito. Vemos também que somente com todos os irmãos podemos compreender as dimensões do amor de Cristo, ou seja, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Os 3 últimos capítulos mostram o caminho para colocar em prática a visão que recebemos nos 3 primeiros capítulos. Nos capítulos 4 e 5, Paulo nos encoraja a andar conforme nosso chamamento. Esse andar tem, pelo menos, 5 características. Andar na graça, que é acrescentada a nós à medida que exercitamos nossos dons. Andar na verdade, evitando viver sob a vaidade de nossos pensamentos e buscando conhecer a Cristo de maneira subjetiva. Andar no amor, a fim de abençoar outros. Andar na luz, que nos permite agradar ao Senhor, e, por fim, andar no Espírito, que inclui todos os demais aspectos desse andar. No Espírito encontramos graça e a verdade do Filho, e o amor e a luz do Pai. Ainda nos capítulos 5 e 6,
temos os 4 aspectos práticos da vida da igreja: o viver de reuniões, o viver familiar, o viver social e a batalha espiritual. A Epístola de Paulo aos Filipenses: cooperação, confirmação e a defesa do Evangelho. A Epístola aos Filipenses mostra que a meta da igreja é o progresso do Evangelho. A vida da igreja não é estática, e sim dinâmica, com movimento. Nela, avançamos para as coisas que estão à nossa frente, a fim de alcançarmos patamares superiores de crescimento. O progresso do Evangelho visa a maturidade dos filhos de Deus e ao aumento da expressão de Cristo e a Igreja na Terra. O avanço do Evangelho está diretamente relacionado à manifestação do amor de Deus em nós. Quem não ama não conhece a Deus e não prega o Evangelho, pois pregar o Evangelho é expressar o amor de Deus. O amor do Senhor pelas pessoas provinha de seu íntimo. Igualmente, Paulo dispensava às igrejas entranhados afetos de misericórdia, um amor que vinha das entranhas, do mais íntimo de seu ser. A igreja em Filipos, assim como o apóstolo, com profundo amor, cooperava, confirmava e defendia o avanço do Evangelho. Nenhuma outra igreja se associou a Paulo na questão de dar e receber. Quando alguém se associa a uma obra, torna-se participante dela. A igreja em Filipos era sócia do apóstolo, cumprindo seu papel de participante da obra de Deus. Os filipenses foram aperfeiçoados por Paulo e estavam em unidade com ele, apoiando-o e suprindo. Assim, nessa cidade, temos um modelo de igreja que estava em sintonia com a obra. A Epístola de Paulo aos Colossenses: Cristo versus ideologias. A Epístola aos Colossenses foi escrita para ajudar a igreja em Colossos a lidar com a influência do gnosticismo, do ceticismo e do misticismo. Essas ideologias trazem dano para a igreja e impedem seu avanço. Devemos fechar as brechas para que esse tipo de influência não abale a fé e a edificação da igreja. Principalmente os líderes das igrejas devem estar atentos para não permitir que filosofias, ideologias e vãs sutilezas entrem na igreja. Essas coisas se apresentam de modo inocente, conduzindo as pessoas a fazerem o bem, mas, quando menos se percebe, abre-se uma porta para os principados e as potestades exercerem influência na igreja, pois a fonte dessas ideologias é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa Satanás e os anjos caídos. Por causa desse desvio, em Colossenses começaram a duvidar de Cristo e a propalar mistérios. Em nosso meio, somente Cristo deve ser exaltado. Devemos desfrutar apenas da árvore da vida, a pura palavra de Deus. Um grande desafio que os cristãos enfrentam hoje consiste em sair da superficialidade e se aprofundar no conhecimento de Cristo. A Epístola de Paulo aos Colossenses ajuda-nos nessa tarefa, pois revela o mistério de Deus, que é Cristo. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Nele estão todos os tesouros da sabedoria. Ele é a imagem do Deus invisível, a expressão exata de seu ser. Esse Cristo maravilhoso se manifesta às pessoas por intermédio da igreja. O apóstolo Paulo, com muita sabedoria, revelou-lhes o seguinte: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Cristo é a riqueza da glória de Deus, e Cristo em nós é a esperança da glória. Essa é a verdadeira sabedoria que vem do alto, e é percebida pela unção do Espírito. Então, quando temos comunhão com Deus, a intuição traz-nos sabedoria. A sabedoria de Deus se manifesta na igreja, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Quando anunciamos o Evangelho e uma pessoa crê, devemos introduzi-la no viver da igreja. Ali ela será cuidada com o propósito de crescer em vida até alcançar a maturidade e ser apresentada perfeita em Cristo. Nossa função na igreja é pregar o Evangelho e zelar para que os frutos cresçam e sejam aprovados por Deus. Para tanto, é necessário desfrutarmos do Espírito, enchendo-nos de entusiasmo, a fim de incluir todos os irmãos na igreja.
Paulo lutava para que os irmãos fossem libertos da influência das ideologias malignas e fossem aceitos pelo Senhor. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Não há registros de que Paulo tenha ido a Colossos. Entretanto, Epáfras, um de seus cooperadores, supria as igrejas naquela cidade, com o falar do apóstolo, com a palavra de Deus. A igreja em Laodiceia, por dar atenção a filosofias, caiu em uma condição de mornidão espiritual. Por isso, o Senhor não estava no meio dos irmãos ali, mas estava à porta, do lado de fora, pedindo para entrar. Amém. Amém, amados. Está sendo muito rico, né? Desfrutar desse livro. Senhor Jesus, que livro rico. Ele tem nos lembrado, ele começou nos lembrando hoje, a respeito do coração da Bíblia. O título mesmo do livro, que são esses 5 livros principais: Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Ele até deu aquele exemplo que nós já vimos várias vezes, inclusive em alimentos diários passados, do desenho do avião, que cada parte do corpo do avião representava uma dessas cartas, né, uma dessas epístolas. Então ele começa a abordar uma parte central de cada uma dessas epístolas. Ele começa pela epístola aos Gálatas, a respeito do processo de crescimento da vida divina. Ele usa o exemplo dos filhos, né? O filho, quando naquela época de Roma, quando ele era jovem, quando ele era pequeno, ele ficava sobre o cuidado de certas pessoas que iriam garantir que, quando ele alcançasse uma determinada idade, ele poderia tomar conta da herança dos negócios do pai. Contudo, durante esse tempo em que ele era menor, menor de idade, até o tempo em que ele pudesse assumir os negócios do pai, fala que ele nada diferia, ou seja, ele não tinha diferença de um escravo, mesmo ele sendo o senhor de tudo, mas ele estava sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Nós vimos que, no princípio, éramos como crianças, porém, com o auxílio dos tutores e curadores presentes na igreja, crescemos e saímos da fase de crianças espirituais. Amém. Esse precisa ser o nosso anelo. Estar na igreja, mas não apenas somente lendo e ouvindo a palavra. Nós precisamos estar praticando para poder crescer, se alimentando de uma palavra sólida para deixarmos de ser filhos tecnon, filhos infantis, e passar a ser filhos ruiós, filhos maduros. Esse é o desejo do Pai, que nós amadureçamos. E para nós amadurecermos, nós precisamos da ajuda desses irmãos mais maduros, os tutores e curadores que foram predeterminados pelo Senhor, até esse tempo que ele também predeterminou para nós. Graças a Deus, porque pela redenção de Cristo, nós somos resgatados da condenação da lei. O Senhor, ele mandou seu Filho para que hoje nós não fôssemos mais pessoas distantes, mas para que hoje nós pudéssemos ser filhos de Deus, como nós somos, graças a Ele, graças a esse processo maravilhoso que o Senhor fez por nós, de nos trazer de volta, de nos conectar novamente com o Senhor. E hoje nós não somos adotados, nós somos filhos legítimos do Senhor e filhos maduros de Deus. Amém. Essa é a finalidade da redenção, a finalidade é a filiação, isto é, sermos filhos maduros de Deus. Hoje nós podemos clamar Abba Pai. Amém. Podemos clamar Abba Pai, reconhecendo que de fato nós somos filhos de Deus. Aleluia. A segunda epístola que ele aborda é a de Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios. O título é A Visão e a Prática do Mistério de Cristo à Igreja. O livro de Efésios ele tem 6 capítulos
e pode ser dividido em duas porções. Os primeiros três capítulos iniciais, vão desvendar o propósito eterno de Deus. Vai trazer uma visão clara da vontade de Deus para seus filhos, para nós. E os últimos três descrevem o caminho prático para tornar essa visão real. É como o plano macro e microeconômico de Deus que nós vimos há um tempo atrás. O plano macro é aquela bela visão de qual é o desejo do Senhor. É nos tornar seus filhos maduros. Mas o micro é o meio, o modo como isso vai ser feito. É esse caminho prático para tornar essa visão real. O livro começa a abordar capítulo por capítulo. Cada capítulo ele cita algo chave daquele capítulo. No primeiro capítulo ele fala da bênção e da obra do Pai, do Filho e do Espírito, que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e nos predestinou para ser filhos maduros. No segundo capítulo, ele descreve a condição dos materiais para a edificação da igreja e do labor da graça. Ele começa dizendo que antes nós éramos sujos, né? Efésios 2 fala isso. Fala que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, né? Andando conforme o curso deste mundo, mas ele nos deu vida. Aleluia, porque ele nos deu vida. Deus, com seu amor, sua misericórdia e com a sua graça, nos trouxe de volta para ele. Amém. Nos dando essa vida. Senhor Jesus. No terceiro capítulo, o apóstolo ele mostra como deve ser o coração de um dispenseiro de Deus, compartilhando com seus conservos as revelações que recebeu, a fim de que tenham a mesma visão e propósito. Nós, como dispenseiros de Deus, devemos ter um coração como esse, de realmente dispensar tudo que o Senhor tem revelado e tem mostrado a nós. Aí o livro continua dizendo que os três últimos capítulos mostram o caminho para colocar essa visão em prática. Esses três primeiros capítulos trazendo para o meio prático. No capítulo 4 e no capítulo 5, Paulo nos encoraja a andar conforme o nosso chamamento. A parte de andar no Espírito, os andares, né? Que nós vimos há um tempo atrás. Andar na verdade, andar na graça, andar no amor, andar na luz, andar no Espírito. Tudo isso vai fazer com que nós nos tornemos esse filho maduro que é o desejo do Senhor, esse alvo. Se nós vivemos no Espírito, nós vamos encontrar a graça e a verdade do Filho e o amor e a luz do Pai. Amém. O meio para nós é vivermos no Espírito. Os capítulos 5 e 6 vão falar de outros aspectos práticos da vida da igreja. O viver de reuniões, o viver familiar, o viver social e a batalha espiritual. Nós vemos aqui que o livro de Efésios é realmente um manual para nós. Esses últimos dois capítulos, até o nosso meio de viver aqui, humanamente falando, viver familiar, viver social. Ele fala sobre os senhores e os servos, marido e esposa, pais e filhos. É realmente um manual para nós. Aleluia por isso. Agora nós vamos ver a Epístola de Paulo aos Filipenses. O tema é cooperação, confirmação e defesa do Evangelho. Começa dizendo que a Epístola aos Filipenses mostra que a meta da igreja é o progresso do Evangelho. Amém? Porque a vida da igreja não é algo estático, não é algo parado, mas é algo dinâmico, é algo que tem movimento. A vida da igreja não pode ser algo parado, porque o Senhor está aqui. E assim como naquele tanque ali de Betesda, o anjo ele descia e agitava as águas, o Senhor ele agita também a igreja. Graças ao Senhor, a vida da igreja não é algo estático, mas é algo dinâmico, é algo que tem movimento. É na vida da igreja que nós avançamos para as coisas que estão na nossa frente, com o intuito de alcançar esses patamares superiores de crescimento. Esse precisa ser o nosso anelo, amados, de estar crescendo a cada dia. O progresso do Evangelho visa a maturidade dos filhos de Deus e o aumento da expressão de Cristo e a Igreja na terra. Amém? E por isso nós precisamos lutar por esse progresso do Evangelho. O avanço do Evangelho está diretamente ligado
a manifestação do amor em Deus em nós. Quanto mais o Senhor se manifesta em nós, mais nós manifestamos esse amor do Senhor para as outras pessoas. Quem não ama a Deus não conhece a Deus e também não prega o Evangelho, porque pregar o Evangelho já é expressar o amor de Deus. O amor do Senhor pelas pessoas vinha do seu íntimo, das entranhas, né, que Paulo fala, do esplâncton. Paulo dispensava às igrejas entranhados afetos de misericórdia, um amor que vinha das entranhas, que é onde acreditavam antigamente que vinham os sentimentos mais profundos do ser humano, que era das suas entranhas. Ou seja, a igreja em Filipos, assim como o apóstolo Paulo, ele cooperava com um profundo amor e confirmava e defendia o avanço do evangelho. Que nós sejamos como a igreja em Filipos, confirmando e defendendo o avanço do evangelho, amém? E ele também cita a epístola de Paulo aos Colossenses. O título é Cristo versus Ideologias. A epístola de Paulo aos Colossenses fala que foi escrita para ajudar a igreja a lidar com a influência do gnosticismo, ceticismo e do misticismo. Trazendo para os dias atuais, amados, muitas ideologias, por vezes, tentam entrar na nossa mente, né? Nós vimos nos últimos meses, com a palavra do irmão Ezra e do irmão Miguel, acerca do bombardeio de informação, né? Muitas vezes nós estamos sendo todo dia bombardeados por informações, por ideologias a todo momento. Numa rede social, em palestras, sempre tem uma ideologia nova para entrar na nossa cabeça, né? Essas coisas, primeiramente, se apresentam de modo bem inocente, mas depois que se abre uma porta, causa um grande estrago, né? Fala que abre uma porta para os principados e potestades exercerem influência na igreja, porque a fonte dessas ideologias é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por causa desse desvio, dessas ideologias que foram causadas ali na igreja em Colossos, esses irmãos começaram a duvidar de Cristo, Senhor Jesus. Na vida da igreja, somente o Senhor, somente Cristo deve ser exaltado, aleluia. Devemos desfrutar apenas da árvore da vida, que é a pura palavra de Deus. Mais uma vez, como vimos no alimento diário da semana passada, nós precisamos nos apegar com a palavra pura do Senhor. Como aquele exemplo da nota, passar tempo apreciando a verdadeira, para que quando a falsa vier, nós vamos saber que aquilo não provém do Senhor. Outra coisa que foi citada aqui foi sobre um desafio que fala que muitos cristãos enfrentam hoje, que é sair da superficialidade e se aprofundar no conhecimento de Cristo. E o livro de Colossos, da igreja em Colossos, os Colossenses, ele ajuda nessa tarefa porque ele apresenta Cristo de diversas maneiras. Ele revela o mistério de Deus, que é Cristo. Aleluia. Em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Nele estão todos os tesouros da sabedoria. Ele é a imagem do Deus invisível, a expressão exata do seu ser. Esse Cristo maravilhoso se manifesta às pessoas por intermédio da igreja. Aleluia. É por intermédio da igreja que nós podemos sair da superficialidade e se aprofundar no conhecimento de Cristo. E a finalidade dessa sabedoria de Deus se manifestar na igreja é apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Se nós estamos conectados com o Senhor, esse também deve ser o nosso desejo. Apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Aleluia. Quando nós anunciamos o Evangelho, uma pessoa crê, devemos introduzi-la no viver da igreja e ali cuidar dela, com o propósito dela crescer em vida até alcançar a maturidade e ser apresentada perfeita em Cristo. Aleluia. Senhor Jesus. Rico, né? É a leitura de hoje. Graças ao Senhor por esse livro, amém, que vai nos suprir durante esse tempo. Jesus é o Senhor. Amém, amados. Um bom dia a todos.